O que as bibliotecas e as escolas podem nos auxiliar a combater esse problema? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, reconhecer essa necessidade de renovação. Eu falo aqui do meu lugar de professor, né? O discurso escolar é um discurso hoje em desvantagem, pelo menos do ponto de vista formal. Ele não é espetaculoso e acho que não precisa ser. A gente não precisa ficar gamificando tudo e achar que só se aprende com prazer, etc. e tal. Mas é importante que a gente faça uma promessa de que aquele conhecimento e da forma como a gente o transmite vai fazer sentido para os alunos no final, né? O Bernard Charlot falava muito disso, que a relação que os jovens estabelecem com a escola é uma relação um pouco mágica. Ele está vendo ali, a gente sempre, como é que se diz? Estereotipa, sei lá, química orgânica, né? Vendo as ligações, as covalências, não sei o quê, imaginando que aquilo vai fazer sentido em algum momento, né? Essa é uma promessa fraca. Que outras promessas a gente pode trazer, né? Essa invasão da tecnologia, essa centralidade da tecnologia no nosso dia a dia, então deve nos levar, penso eu, a essa rediscussão do papel das escolas e dos equipamentos de educação e cultura, das metodologias de ensino, do currículo e da relação com a cultura, né? A defesa que a gente faz é de que a educação midiática é um desses caminhos de inovação, certo? Essa parte eu vou pular. Eu quero chegar aqui na parte da metodologia. Essa já é uma entrada para a obra do José Martínez de Todd e Terreiro, que vai dizer assim: trazer as tecnologias e as mídias sociais para a escola não significa, de um lado, para a escola e para as bibliotecas. Não, desculpa aqui o vício de origem, tá, gente? Não significa, de um lado, você voltar no passado e tratar a mídia como a gente tratava na década de 80, que era um discurso de demonização, dizer, olha, isso aqui não presta, o saber legítimo é o saber escolar. Isso não deu certo, porque as crianças e jovens continuavam consumindo a mídia e a gente não conseguia trazer uma voz qualificada para discuti-la, né? Por outro lado, não é a curvatura da vara de trazer as tecnologias acriticamente e ficar celebrando aquilo que os alunos já sabem. É tirar os produtos midiáticos do seu contexto de mídia e levar para o contexto escolar e falar, vamos olhar para esses produtos, né? Isso que vocês consomem, o que a gente pode debater? Sem um viés negativo a princípio, mas um viés questionador. Eu vejo muito a ideia de crítica, né? Sempre se fala em educação crítica, que é uma palavra também bastante desgastada. Mas eu acho que a ideia de crítica enquanto questionamento, ela segue sendo bastante importante. E aí o José Martínez de Todd e Terreiro vai dizer o seguinte: a gente não precisa ficar só na dimensão crítica. As mídias, elas são muito múltiplas, então é importante a gente trabalhar competências, né? Eu entendo aqui competências como saberes mobilizados para a ação prática, né? Que dizem respeito aos papéis em que as crianças e jovens estão inseridos na mídia hoje em dia. E aí é importante lembrar, né, gente? Esses papéis não são só papéis de recepção, como eram no passado, que a gente só recebia o conteúdo da TV. Hoje, eles são fortemente também de produção. Essa molecada dá um banho na gente, né? De gravar pequenos vídeos, enfim. Eu aprendi a editar vídeo para o Instagram e para o TikTok com os meus alunos, por exemplo. A competência técnica não é tudo, mas ela é importante. Então, aqui, uma das competências da recepção é o conhecedor, que é o alfabetizado em mídia, que sabe como funcionam tecnicamente os diferentes meios de produção, de edição, de disseminação das informações. Mas também, uma outra competência é a maturidade. O estudante maduro em relação à mídia, ele sabe quando liga e quando desliga, né? Ele tem uma relação saudável. Essa é uma competência que a gente aborda pouco. Quando desligar? Quando é too much, né? A dimensão crítica, sem dúvida, que é essa capacidade analítica das mensagens. E aí as competências de produção. Ter uma postura ativa, ou seja, quando você vê um discurso de ódio numa rede social, você sabe como denunciar aquilo, né? Você sabe reconhecer e denunciar? Então, esse é só um exemplo do papel ativo. O papel social,
E aí eu acho que as bibliotecas têm um ângulo de entrada muito interessante, que é a formação dessas comunidades interpretativas, né, gente? A tecnologia levou a gente para um lugar muito solitário, só a gente com o celular ali, e muitas vezes a gente não tem uma interlocução. A gente perdeu uma coisa que existia anteriormente, que era, por exemplo, o momento do Jornal Nacional ou da novela, que aquilo que a gente recebia era discutido na família, né? Nós perdemos essa dimensão. Então, as bibliotecas me parecem um lugar importante para fazer essa retomada. E a produção criativa, que é essa possibilidade de pegar o que os meios trazem e recriar as próprias histórias de uma perspectiva mais crítica, mais questionadora, enfim, que não seja só reprodutora. Aí só um último slide para já ficar quieto. Eu acho que também é importante a gente lembrar o seguinte, Paulo Freire, né? A educação não pode tudo, mas ela pode alguma coisa. Eu até inverteria. A educação pode alguma coisa, mas ela não pode tudo. Porque existe uma pressão social de que a educação dê conta de todos os problemas, né? Trânsito, vamos fazer uma aula de educação no trânsito. Nutrição, vamos, a escola precisa resolver. Não vejo dessa maneira, em relação à desinformação, pelo menos, né? O combate à fake news e o combate à desinformação, ele passa por diferentes instâncias da sociedade. Então, por exemplo, a tecnologia. É importante que haja alguma forma de regulação do que é disseminado nas redes sociais. Hoje a gente tem um conceito de liberdade que não inclui a ideia de responsabilidade. As redes sociais, elas são propriedades de empresas particulares, só que elas se transformaram em arenas públicas. E nós vamos deixar elas na mão de particulares? São os particulares que vão decidir essas regras? Eu acho que isso é preciso ser questionado. O Estado precisa se mexer. Aqui no Brasil ele vem se mexendo ainda que tardiamente, né? Tem aqui alguns exemplos, a CPMI das fake news, o inquérito do STF, o polêmico projeto que define o que são fake news, mas é um avanço que existe nessas discussões. O mercado pode melhorar. É importante que a gente cobre do jornalismo uma produção mais qualificada para que não reste dúvida do que é jornalismo legítimo e do que é tentativa de desinformação. E a educação sendo mais um desses tijolinhos aí com programas de educação midiática dentro e fora da escola.